Fala aí, PMM! Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Nos últimos anos ficou muito mais fácil gerar leads, criar campanha e produzir conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito mais difícil gerar o crescimento previsível. O mercado está mais competitivo, os ciclos de venda estão mais longos e os compradores cada vez mais exigentes. Eu sou a Gabi Antunes, sou cofundadora e organizadora da Fala aí, PMM, e a gente vai conversar sobre como estruturar um go-to-market mais inteligente que vai combinar inteligência de mercado, posicionamento, IA, para acelerar os resultados. Nesse papo, temos um convidado muito especial e que também é parceiro da comunidade. Vou dar um spoiler. Ele é diretor de Go-to-Market da Meetrocks. Park, seja muito bem-vindo. Topa se apresentar em um tweet para os nossos ouvintes? Claro, Gabi, super obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui compartilhando com toda essa galera. Bom, pessoal, como a Gabi já antecipou, hoje eu estou como diretor de Go-to-Market na Meetrocks, que é uma plataforma de IA especializada para quem trabalha com vendas e revenue. Então, inclusive, tem muitos PMMs que usam Meetrocks para coletar ali insights sobre go-to-market. Mas eu tenho um histórico, né, de trabalhar, tipicamente eu sempre trabalhei com grandes contas, eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando em B2B grandes contas. Passei por marketing, geração de demanda, vendas e retenção e expansão de contas. A última parte que eu fui para fechar o ciclo foi entrar em go-to-market, aprender sobre posicionamento, empacotamento. Eu acho que isso me deu uma visão muito boa para eu poder desempenhar essa função. Muito bacana. Inclusive, eu sou uma dessas PMMs que usam a Meetrocks. A Kiwi usa e realmente tem muito valor aqui pra gente. Mas, Park, muita gente fala sobre o go-to-market, mas poucas pessoas param para discutir a qualidade das decisões por trás da definição, que faz parte dessa estratégia, né? Quando você olha para empresas B2B, quais são os erros mais comuns de GTM que você acha que acontece? Gabi, antes de entrar aqui como go-to-market, o diretor de go-to-market na Meetrocks, eu tive uma consultoria de go-to-market, né, B2B, para grandes contas. E eu conversava e ainda converso com muitas empresas, muitas lideranças de receita. E mudou um pouquinho, viu? Antes, o erro base era uma descrição de CP muito, muito pobre. Né? No máximo, critérios firmográficos, o que te dá uma base muito genérica. Isso já está ficando para trás. As empresas, né, já estão entendendo, cara, não adianta eu só olhar para porte da empresa e cargo da pessoa. Eu preciso mais a fundo. E o que eu estou vendo é um movimento de pessoas começarem a valorizar mais a descrição de alguns itens, às vezes qualitativos, na descrição de ICP. Então, eu acho que isso está ficando para trás. Onde que ainda que eu vejo que tem espaço para melhorar? Quando a gente fala de descrição de ICP, ainda existe um hábito de tratar como se fosse uma ciência exata. Então, muito determinístico. Tem que ser empresa acima de, sei lá, 100 funcionários, que tem o cargo tal, tal, tal. E aí estão começando a entender essa questão do contexto. Olha, então eles estão em momento de crescimento, ou estão em momento de retração, né, ou estão em expansão de lançamento de novo produto. Isso estou entendendo. O que eu acho que ainda falta é, às vezes, entender que tem fatores, quando a gente fala de ICP, hoje eu tinha um papo muito legal com o pessoal, eles usam a expressão que significa que é mais aderente. Então, se eu identifico que existem essas características quando eu identifico uma empresa, eu consigo identificar que ela é mais aderente. E isso é legal. Não quer dizer que uma empresa que não tem aquela característica, sei lá, por exemplo, o tipo de RP que ela usa, a marca de RP que ela usa. Só que ela não usar determinado RP não quer dizer que ela não vai ser um bom fit contigo. Mas que ter aquela característica aumenta ainda mais a aderência. Então, acho que é isso. Entender que ICP não é só uma lista de checklist, não é uma ciência exata, e você pode ter alguns itens que pontuam mais, né, para essa conta que você estiver endereçando, você estiver mirando, né? Perfeito. E até acho que o que leva ao erro, entre aspas, do ICP é justamente a tradução literal, que é o perfil de cliente ideal. Então, é o checklist para que esse ICP seja cumprido e, na verdade, a provocação que você traz é que seja o perfil mais aderente. Não necessariamente que vá cumprir 100%. Mas Exato, você vai descobrir exato. muitas coisas também, né? Mundo real, né, gente? Mundo Temos real. meta de pipeline para gerar, então é o mundo real. É verdade. E quais sinais você diria que mostram que uma empresa está atacando o mercado errado? Vamos supor, como que o PMM pode ajudar a construir uma proposta de valor mais forte? Olha, é bem interessante essa pergunta do errado, né, gente? Dá para dizer assim, olha, o que pode acontecer, né, você está mirando no segmento, o que pode dar de errado? Pode dar de errado porque ele é pequeno demais. Pô, esse segmento adora o teu produto, super aderência, eles pagam bem, fecha rápido, mas tem 10 empresas desse tipo no Brasil inteiro. Então a empresa não vai conseguir crescer muito. Então acho que esse é um fator muito importante. Quanto que esse segmento pode representar de crescimento para vocês?
E outra coisa é de fato um segmento que não está dando fit, né? Ele até fecha negócio, é o clássico, né? É o balde furado. Entra, fecha negócio, o discurso de vendas foi ótimo, mas o cliente não fica. Então esse acho que é um indicador ruim, esse é um clássico. Acho que todo mundo já está cansado de ouvir desse. E outro é o que não fecha. Você quer muito, mas por algum motivo não está dando certo fechar. Eu diria que esses são os três principais erros ou sinais de que não está bom. Um é que está dando super certo segmento, mas ele não é grande o suficiente para sustentar o crescimento. E os outros é porque de fato você não está conseguindo ter LTV, um lifetime value nesse determinado segmento. Ou porque você não está nem conseguindo entrar, ou porque está fechando, mas ele está churnando muito rápido também. E ainda nesse ponto de um GTM para B2B, a gente vê muita discussão em cima de preço e também a pressão por desconto. Acho que todo mundo já passou por isso, ou se não passou, infelizmente eu tenho uma notícia que você vai passar. E muitas vezes isso é consequência de problemas ali anteriores, que não foi muito bem azeitado. O que você diria que é a relação entre ICP, posicionamento e essa pressão por desconto e por um preço mais baixo? Olha, Gabi, pressão por preço sempre existiu, né? Você acertar messaging, acertar posicionamento, né? Você conseguir identificar segmentos que estão menos sensíveis e tem maior propensão a pagar, é super importante. Só que eu vou dizer que hoje essa questão da pressão por preço está muito pior, especialmente para quem vende software, tá, gente? Software talvez até serviços, porque IA tá dando uma mexida mesmo nas coisas. Tá? Eu tô numa empresa de IA e, gente, realmente a pressão por preço maior, fato, tá maior. Então você ter maior clareza do que o que aumenta a propensão a pagar, o que aumenta o willingness to pay do teu produto ou do teu serviço, é fundamental você ter clareza disso. Porque a probabilidade de você cair numa caixinha de comoditização está muito rápido. Está muito fácil. Com IA, serviço agora ficou altamente comoditizado. Alguns. Funcionalidades de SaaS estão altamente comoditizadas. Né? Por exemplo, quem não aqui não está usando ou que já não viu alguém usando o Lovable para usar como um dashboard, um BI. Imagina se você é uma empresa que vende dashboards e BI. Sua pressão por preço está lá em cima. Mas enfim, dada essa situação, você ter muita clareza do que aumenta o willingness to pay, do que é onde o cliente enxerga maior valor, né? Qual outcome que você está ajudando a gerar, que gera valor lá na ponta, é crucial. Se você ainda não sabe disso, corre para descobrir, porque essa aí vai ser sua boia de salvação. Para quem está escutando a gente, qual que é a dica que você dá para as pessoas irem atrás dessa informação e conseguirem definir com muito mais eficácia? Boa! Em alguns casos, acho que poucos, se você perguntar para o teu cliente, talvez ele te responda, né? Porque qual que é a dificuldade disso? Muitas vezes o próprio cliente não tem 100% de clareza. Né? Qual que é o outcome que ele está extraindo da tua ferramenta? Vou usar muitos exemplos de SaaS aqui, tá? Ah, melhorou a produtividade no meu time. Hoje meu time antes gastava 10 horas, agora gasta 1 hora. Tá, isso é legal, mas não é o principal impacto, não é onde vai provavelmente aumentar o willingness to pay. O teu willingness to pay provavelmente está associado a algum impacto no negócio. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que eu dei, que é super genérico, né, e que provavelmente vocês vão ouvir esse tipo de resposta. Explora, tá, mas e daí que está economizando 8 horas? Ou que está economizando X horas? Qual que é o impacto para vocês? O teu time está indo embora mais cedo? Provavelmente não. Está liberando tempo para eles fazerem o quê? Faz um esforço de fazer perguntas exploratórias. Estou partindo para isso que você vai fazer um bate-papo com esses teus clientes. Tá? Faz uma conversa exploratória para chegar até no indicador de negócio que você está impactando. Então, vou pegar aqui no caso da Meet Rocks, que é vendas. Claro, uma resposta que provavelmente todos os meus clientes vão falar é: olha, Parque, a Meet Rocks ajuda muito um vendedor meu antes que levava X horas para montar uma proposta, agora ele faz em alguns minutos, algumas dezenas, poucas dezenas de minutos. Legal, está economizando tempo. A hora que você vai explorando, o fato é, esse vendedor está melhorando as taxas de fechamento dele, porque a proposta dele está melhor, não só está fazendo mais rápido, mas está fazendo melhor, e está aumentando o capacity do vendedor. Então, o único vendedor que antes conseguia fechar, atender 10 propostas simultâneas, hoje ele consegue talvez atender 20 propostas simultâneas com um nível de qualidade melhor. O que antes era meio esquisito, né? Sem IA. Mas com IA você consegue aumentar volume e qualidade. Então, repara, de horas economizadas, eu consigo chegar no indicador de negócio, que é volume de vendas por vendedor. Isso eu desmembro. Por que o volume de vendas aumentou? Porque ele consegue tocar mais propostas simultâneas e melhorou a taxa de conversão por conta do uso da Meet Rocks. Então, faz esse esforço de ir e descobrir o impacto ali no indicador de negócio. Perfeito. E o que você tem visto como maior impacto de inteligência artificial dentro do processo de GTM? Meu preferido é que agora eu consigo tratar conversas como se fosse um dado.
Sempre foi, né? Mas a gente não conseguia analisar esse tipo de dado, que eram conversas, que são entrevistas. E para o nosso trabalho, toda essa parte qualitativa, os dados qualitativos sempre foram muito importantes. E antes a gente tinha que fazer isso de forma muito manual. Assistir uma gravação, fazer anotações, montar um mind map, agrupar as informações. Agora, é só fazer as entrevistas, ter um trabalho, né, ser bem estratégico no tipo de entrevista e informação que você quer extrair dessa entrevista com clientes ou com leads, e depois a IA consegue fazer um monte de análise, um monte, né, que a gente levaria horas, talvez fosse até inviável, sem exagero, poucos minutos. Né? Claro, tem que ter um trabalho de escolher uma boa IA que não fique alucinando muito, né? Mas tirando essa observação, nossa, é um ganho absurdo. E eu sou da época que a gente tinha que escutar a gravação da entrevista e digitar, e ir lá minutar, pegar o trechinho da conversa porque a gente queria usar em alguma apresentação, em algum momento, para defender uma ideia. Então, realmente, essa parte de conseguir usar uma inteligência qualitativa para transformar em números dados é super rico. E com certeza dá para ajudar o processo de go-to-market como um todo. Pegando ainda nessa linha, Gabi, antes a gente dependia muito de fazer as entrevistas, conseguir a entrevista com o cliente. Agora, para quem, por exemplo, usa vocês usam Meet Rocks lá na Kiwi, né? Vocês têm as gravações de todas as reuniões de vendas. Você filtra qual segmento você quer falar, de qual buyer persona, você quer analisar só essas 20 reuniões porque batem nessas características que você pegou, você consegue fazer análise ali. Imagina, você não precisa assistir 20 reuniões de vendas para obter algum insight. Faz o prompt, pum, você tem as informações. E um insight legal para quem está escutando a gente é, quando você está escutando uma reunião, é muito interessante ver como que o cliente fala. Então, pegar ali os termos, ver como que ele se dirige ao seu produto, como que ele explica a sua solução. Muitas vezes está aí o ouro para você criar uma mensagem mais eficiente, para você definir o teu posicionamento. Então, fica um insight aqui para quem está escutando o podcast hoje. Total, 100% de acordo. O wording, né? Tem alguns casos que é muito, muito importante. Aliás, vários casos, várias situações. Exatamente. E mudando um pouquinho de assunto, a gente falou bastante sobre ICP. Ao mesmo tempo que tem gente que está querendo definir para uma audiência específica, então vamos falar aqui qual audiência tem mais aderência ao nosso posicionamento. Tem bastante empresa que quer oferecer para todo mundo. E é o famoso, ai, é raro, mas acontece muito. Você acha que existe algum canal certo ou tudo vai depender do contexto que a empresa está inserida? Canal de aquisição, você disse? Canal de aquisição ou até mesmo de expansão. Isso que você falou é muito verdade, né? Quem quer vender para todo mundo, no fim, acaba não conseguindo vender para muita gente ou nivela o preço para baixo. Então, esse é um problemão. E aí a importância de você identificar bem que é o teu ICP, né, gente? E identificar o ICP, pessoal, está muito associado também a identificar quem tem maior propensão a pagar, quem topa pagar pelo teu produto porque enxerga muito valor. E aí esse é o trabalho de você investigar o porquê. Dito isso, é o trabalho de segmentação. Né? Quem é PMM e está pensando em go-to-market tem que aprender a fazer segmentação. E não é a segmentação igual a ferramenta de e-mail marketing, né? De empresa tal ou que participou do evento. Não, existe essa segmentação nas ferramentas de e-mail marketing, mas não é isso. É segmentação muitas vezes por critérios qualitativos que a gente está falando. E isso aí tem que ir para a sua descrição de ICP. Então, acho que o pulo do gato, né? Onde que vocês conseguem, onde que a gente, como PMM, consegue agregar valor? Identificando essas características de maior aderência de ICP, né? Identificando essas características que demonstram que provavelmente aquela empresa vai ter maior willingness to pay, maior propensão a pagar pelo nosso produto, e traduzir isso para o time de inteligência comercial, que vai identificar essas contas, traduzir isso para o time de vendas, para o time de account executives, para eles incorporarem esses elementos no discurso de vendas, é aí que a gente gera impacto. Né? Hoje, o que você vê que está funcionando melhor para alcançar decisores? Isso pensando do ponto de vista B2B, porque tem vários decisores envolvidos na hora da tomada da decisão. Pensando em B2B grandes contas, né, que tem um grupo maior. Olha, acho que assim, as ferramentas de antes ainda funcionam, né? Fazer os eventos, jantar petit comité, tudo mais, eventos petit comité. Só que isso aí está cada vez mais saturado, né? Virou um playbook já de todo mundo. Por um lado, assim, esses playbooks ainda funcionam, mas por outro lado está mais disputada a atenção dessas pessoas, a disputa por agenda dessas pessoas. Algo que eu considero relevante é você também ganhar reputação perante essas pessoas. Então pense o seguinte, imagina que você vende algum produto que CFOs vão lá aprovar o orçamento e o CFO ou a CFO é a decisora que você quer alcançar. Né?
chove convite para jantar e para evento para CFO. Então, só fazer um evento legal não vai ser suficiente. Vai ajudar, mas não é o suficiente. Então, se você conseguir construir uma reputação ao redor das pessoas que esse CFO confiam, vai ajudar muito. A questão de você construir reputação para o seu evento de tabela também ganhar uma reputação, vale a pena. Na prática, recebe 2 convites para, sei lá, 2 eventos, 2 jantares, café da manhã, sei lá. Putz, é no mesmo dia ou na mesma semana. Eu vou nesse aqui, da Gabi, que eu conheço, que me falaram que ela é fera e as palestras dela são muito boas, ou do fulaninho, que eu nunca ouvi falar, mas ele falou que vai ser um evento legal. Eu vou onde tiver mais reputação. Eu preciso proteger o tempo da minha agenda. Sei lá, faz de quando eu sou o CFO. Cara, minha agenda é super disputada. Eu tenho que tomar decisões muito importantes, críticas, tá? Então eu vou valorizar para usar bem o meu tempo. Leva isso em consideração. Então, para mim, a construção de reputação perante essa pessoa e pessoas ao redor dela é muito, muito importante. Bastante coisa prática aí, pessoal. Então, quem tá escutando já tem muita coisa boa. Voltando ali no tema de IA, a gente viu que IA é o tema do momento, todo mundo fala sobre isso, escreve sobre isso, tem alguma contribuição, seja um prompt novo, ou alguma coisa que pode ser feita. Além de transformar esses insumos qualitativos em dados, em insights, onde você acha que a tecnologia tem gerado mais valor? Nossa, tem bastante. Claro que depende do seu caso de uso, mas pensando em features, né, funcionalidades da IA, tem toda essa parte de análise em alto volume de informações qualitativas, que a gente já comentou, toda a parte de automação de tarefas. Então, deu o exemplo aqui, um vendedor que levaria talvez 8 horas para montar uma proposta, um business case super complexo, hoje consegue fazer talvez 40 minutos, se ele tiver todo o histórico e material organizado. É um baita ganho de produtividade e, de novo, de assertividade. Né? Então, essa parte de automação, eu considero como um baita ganho que ia atrás. Essa parte de expansão de memória, uma coisa é eu, como vendedor, lembrar de 8 reuniões que eu tive, com 10 pessoas diferentes. Outra coisa é ter isso tudo registrado, né, lá dentro de um lugar em que eu posso consultar o que eu precisar. Então, estou considerando isso como uma extensão de memória. Sem viés, né, só de lembrar as coisas que eu achei legais ou as coisas que eu fiquei muito preocupado, né, e com atenção a detalhes. Então, estou pensando alto, acho que são esses 3 grupos aqui, essa extensão de memória com alto grau de assertividade, toda essa parte de automação de processos, e essa capacidade de analisar informações qualitativas num volume muito, muito maior que a gente. E muito mais rápido. Bom demais. E até não precisa ser só de vendas, viu, pessoal? Vi esses dias também uma dica, e ela pode parecer óbvia, mas eu sou do time que o óbvio precisa ser dito. Que depois de você sair de uma reunião, você pode mandar um áudio, seja para você mesmo no WhatsApp, ou então pela tua ferramenta ali de comunicação interna, e depois você pega esse áudio e coloca na IA, para isso te ajudar a lembrar o que foi discutido, qual que foi o pedido dessa reunião, o que você precisa fazer, porque é o que o Parque falou. A gente tem uma agenda disputada, isso todo mundo tem uma agenda disputada, a gente tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, pelo menos, você saindo da reunião, colocando esse áudio, você já vai lembrar e já vai conseguir endereçar tudo que você precisa depois. Então é um jeito legal, é simples, mas é um jeito super legal de você começar a utilizar a IA no dia a dia. Exato, vai na linha do memória estendida. Eu uso muito IA como minha memória estendida. Pode ser eu mesmo mandar um áudio ou uma mensagem por escrito no Slack, no chat, ou mandar para o meu próprio e-mail, mas é algum lugar que depois a IA consegue resgatar. Realmente é bem prático. É uma dica muito boa essa mesmo. Eu admito que eu ainda tô explorando, porque é engraçado mandar um áudio pro chat GPT ou, enfim, para alguma outra plataforma. Você fala, meu Deus, eu tô falando aqui sozinha. Mas confia, testa um pouco, depois você vai ver que faz todo sentido. É muito bom Mas mesmo. é bacana essa parte de extensor de memória mesmo. E falando então do go-to-market, quem trabalha com PMM, mas ainda não fica tão envolvido nesse processo, porque hoje em dia, não sei se você também tem essa percepção, Park, mas eu escuto muita gente falando duas formas diferentes do go-to-market. Tem o go-to-market que a gente já conhece, que é a lead PMM, então é a parte da estratégia, como a gente vai colocar para fora. Tem a parte de go-to-market alinhado ao crescimento de receita. Então, acho que esse pode não ser novo, mas é algo que as pessoas têm feito uma diferenciação maior ultimamente. Se a gente olha para essa parte de
crescimento e o motor de receita, qual que você diria que é a dica para um PMM que quer estar ali no meio, que quer participar disso? Legal. Essa é uma pergunta muito boa. Ó, eu vou responder de forma ampla, tá? E aí depois vamos pensar aqui como é que a gente pode fazer de forma mais prática. Mas de forma ampla, gente, vocês têm que ter um impacto na parte estratégica. O que é a parte estratégica aqui que eu vou compilar? Segmento certo, mensagem certa. Para isso, tem todo esse trabalho de entrevistas, né, de coletar essas análises qualitativas, saber segmentar bem, acertar o messaging, identificar características de CP, quem tem maior willingness to pay. Todos esses elementos aqui depois se desdobram em impacto no dia a dia ali em quem está gerando receita. Seja para gerar pipeline, ou porque é uma campanha de anúncios que deu certo, porque converteu mais, né, e estava bem direcionada na hora que você escolheu a audiência. Pode ser na campanha de outbound, porque isso impacta direto na copy, no messaging e para quem tem que ser falado, né? Qual cargo ser abordado. Na mesma empresa, se você procura para cargos diferentes, o messaging provavelmente é diferente. Então, quem que é treinado para fazer isso, gente? PMMs. Pessoal de vendas, algumas pessoas de vendas estão habituadas a isso, ou elas sabem de forma meio que tácita, por experiência. Mas não tem método, não tem tática. A gente tem. Então aqui é um impacto direto. E essa mesma questão se aplica para quem está fazendo vendas na parte de fechamento, então account executives. Talvez de dicas práticas identificar onde que seja BDRs que estão prospectando, ou seja, vendas, account executives que estão com dificuldade de fechamento, identificar onde que estão sentindo dificuldade. E aí você faz esse diagnóstico e aí você vai fazer o trabalho, a lição de casa. Pô, será que onde que está o problema? Será que é só o segmento que está errado? É o messaging que está errado? Ou está usando o messaging para persona 1, só que na persona 2? Putz, e aí dá uma trabalhada com o time de vendas ou com o time de marketing, time de geração de demanda ali. Bom demais. E depois da pessoa, então, entender melhor ali o processo, onde que tá talvez um gap do time e trabalhar ativamente para melhorar isso. Qual habilidade você diria que dá mais retorno para quem quer ter voz ativa nessas discussões de GTM, olhando para o crescimento da empresa? Olha, essa pergunta é bem interessante, Gabi, porque ela pode ser uma pegadinha. Porque você tem a parte do skill técnico e você tem a parte do skill de articulação dentro de uma empresa. Galera, a gente trabalha no mundo corporativo, não dá para ser inocente. Tem que saber mapear dentro da tua organização quem que está a favor, quem que está contra determinada iniciativa, quais dores de cada um. Eu vou puxar para o outro lado aqui, para o lado não técnico, que geralmente a parte técnica aqui a gente vai se virando, né? Mas pegando a parte não técnica, gente, talvez um skill que bons PMMs, né, precisam ter é essa capacidade de articular. Com certeza vocês sentem a dor todos os dias quando a gente praticamente tudo a gente depende de alguma outra área. Então essa capacidade de conseguir articular, né, e navegar dentro de uma empresa é super importante. E pensando aqui, talvez esquecida por nós PMMs aqui, às vezes é negligenciado, não de forma intencional, mas simplesmente esquecido. Então talvez aí acho que essa skill que eu treinaria, assim. Gostei, não é uma skill óbvia e que todo mundo precisa lembrar. De fato, é um mundo corporativo e a gente tem que saber navegar pelos desafios e também oportunidades que ele oferece. E de uma forma bem prática para quem está escutando a gente, quais são suas dicas para os PMMs que precisam definir ICP? Vamos lá, boa. Vamos retomar aqui, gente. Claro, o critério firmográfico é super importante, pessoal. E a outra, assim, não tenham medo de segmentar e agrupar em grupos que parecem pequenos. Zero medo. Depois você junta de novo, tá? Lembra que é um processo. Você vai fazer um trabalho de descoberta. Então, aprender a segmentar é muito, muito importante, gente. E segmentar por critérios, talvez não óbvios, né? Ou critérios que talvez soem muito subjetivos ou qualitativos. Não vou nem usar subjetivo, mas critérios qualitativos. E isso eu acho que é muito, muito importante. Procura pelo, né? A gente comentou aqui no comecinho desse episódio, pelos sinais de maior aderência ou menor aderência. Ele não é que é um desclassificador, falar, essa conta é ruim para mim, não é isso. Mas ó, se tiver esse sinal, cara, prioriza pra caramba, porque a chance de vocês fecharem é maior, a chance desse cliente, né, ficar com vocês por muito tempo é maior. Então, na hora que for trabalhar ICP, resumindo, os critérios firmográficos, como sempre, para quem está acompanhando aqui talvez os primeiros episódios, até quem começa de carreira, quando a gente está falando em B2B, gente, ICP, a gente sempre está falando nível conta, tá? Nível empresa.
E aí você tem as buyer personas, que são os cargos, né, as pessoas dentro das empresas. Então, falando em descrição nível conta, sempre fazer esse parzinho, ter essa clareza do parzinho. Nível conta com qual buyer persona. Vou dar um exemplo bem exagerado para todo mundo ficar claro. Eu vendo uma ferramenta de vendas para empresas, né, de grande porte, aí tem mais de 500 funcionários. Isso não basta para mim. Adianta eu falar, por exemplo, com uma pessoa do financeiro? Não tem nada a ver. Então, lembra sempre desse parzinho. Conta e buyer persona. Feito esse lembrete, então, critérios filmográficos que é básico, tecnográficos também, né? Então, qual tipo de ferramental que eles usam lá dentro que vai ter fit com o meu, sei lá, integrações, esse tipo de coisa, que também eu vou considerar como básico. E lembra desses outros critérios qualitativos, o momento que a empresa está passando. Imagina para quem vende para redes de varejo, lojas. Putz, muita coisa acontece quando essas empresas de varejo estão expandindo e estão abrindo lojas. Esse é só um exemplo. Então, esse momento, não basta ser a empresa, mas o momento da empresa. Talvez a empresa que está expandindo lojas vai ter super fit com você. Uma que não está expandindo fit vai ser mais difícil de fechar. Então, lembrar desses outros critérios que são qualitativos. Boa. E também, para ajudar e talvez tangibilizar um pouquinho, pega a lista dos clientes mais antigos, ou então dos melhores clientes, o que você considera aí dentro. A partir desses clientes, entende qual que é o comportamento deles, qual que é o produto que eles compraram, o que eles estão levando em consideração, os feedbacks recebidos. Isso pode ajudar também a, pelo menos, definir e clusterizar aí clientes que você pode procurar que tenham um perfil parecido. Isso também ajuda no dia a dia, né? Verdade, Gabi, essa dica é muito boa. Inclusive, às vezes o pessoal pode às vezes se enganar, porque eles vão lá, pegam no CRM, pegam todos os deals que fecharam recentes. Isso vai te dar uma base, uma amostra de clientes que vocês conseguem fechar, mas não necessariamente são os melhores clientes. Isso pode dar um falso positivo. E isso que a Gabi falou é muito importante. Olha para a base de clientes e olha lá os melhores clientes, ou seja, os que estão há mais tempo, os que têm maiores contratos com vocês. Isso daí vai dar um corte de fato dos melhores clientes. Recorte melhor cliente é diferente do cliente que vocês conseguem fechar. Então, esse é um lembrete legal para tomar cuidado na hora que for fazer as análises. Então fica aí a dica. Infelizmente já estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas para fechar, queria fazer o nosso ping-pong. Então, algumas perguntinhas e você me responde com a primeira coisa que vier à cabeça. Pode ser? Combinado, vamos lá. Para começar, uma buzzword de product marketing que poderia sumir do mapa. Nossa, uma buzzword de product marketing? Não sei, Gabi. Não sei, posso devolver a pergunta para você? Pode E devolver. aí, buzzword que você eliminaria? Olha, eu arrisco a dizer até GTM, sabia? Porque GTM pode ser interpretado de tantas formas que eu acho que o pessoal acha que é legal você falar assim: ah, vamos fazer um GTM. Super bacana, gente, mas não é tão simples. Tem muita coisa envolvida, tem um processo de decisão, tem muita coisa que você precisa fazer. Então, eu diria GTM. Boa, gostei. E é verdade, GTM, não sei se vocês perceberam, galera, mas e você, Gabi? GTM é o novo nome de outbound, né? Meu Deus, sim. Não, gente, outbound, isso não é GTM, isso é outbound, não é GTM. Não usa o nome GTM. Então concordo. Boa, eu gostei da sua buzzword. GTM virou uma buzzword mesmo e tá ficando perigoso esse uso aí. Isso é verdade. E pra você, o que que é uma piada pronta sobre PMM? Piada pronta? Nossa, você tá usando o meu lado criativo que não é o meu forte, Gabi. Vamos ver, piada pronta. Putz, eu não sei que filme que era. Era algum filme mostrar alguma época antiga, assim. E aí o cara fala assim, porque vocês também podem fazer isso nos finais de semana, né? Aí aparece uma senhora, assim, tomando chá lá. Final de semana? O que que é isso, né? Então, acho que essa é uma boa piada pronta para PMM, porque ainda mais se você for a primeira pessoa PMM na empresa, putz, vai ter muito trabalho, muito trabalho. É verdade. É o que você faz no final de semana. Se É, você. O que que você faz da meia-noite às 6? Sabe? dormir, Pra que não precisa dormir? dormir, né? Pra quê? É bem isso. E se você pudesse criar uma lei universal pra quem é PMM, qual seria? Saiba segmentar por critérios qualitativos. Essa é boa. E o que que você está consumindo hoje? Pode ser livro, artigo, case, o que for, mas que você recomenda para quem está escutando. Nossa, vamos ver. Ultimamente eu tô mais. Eu tô muito forte em executar. O que que eu faço da meia-noite às 6, né? Eu tô nessa. Eu tô na piada pronta aqui agora. De consumo, gente. Bom, April Dunford acho que é bem famoso já.
Deixa eu pegar alguma talvez não óbvia. Buyer Personas, da Adele Revela. Esse é um livro que, geralmente, o pessoal que eu converso, que falando em segmentação, peguem esse livro, gente. Buyer Personas, da Adele Revela. Muito bom. Acho que eu tenho, inclusive ele tem a versão traduzida para português. Essa para mim é dica de ouro. Foi um livro que para mim fez muita diferença. Muito legal. Eu não conhecia esse livro. Vou anotar e vou comprar ele aqui. Sempre bom. Esse foi um achado. Bom demais. Park, muito obrigado por compartilhar tantos aprendizados. Eu tenho certeza que vai ajudar todos os PMMs de plantão que estão aqui com a gente. Então é isso, pessoal. O crescimento ele não acontece por executar cada vez mais e mais ações, mas sim por tomar decisões melhores sobre quem atacar. Vamos lembrar muito do que o Park falou sobre ICP e sobre segmentação. E a gente tem muito que aprender com isso para poder otimizar os nossos processos internos. Park, quer dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes? Você sumarizou muito bem, Gabi. E galera, obrigado aí pelo tempo de atenção. Quem quiser continuar me acompanhando, eu faço um esforço de compartilhar no LinkedIn também. Eu tô falando um pouquinho, eu tô mesclando ali vendas e go-to-market, mas eu não resisto à tentação de compartilhar alguma coisa legal que eu aprendi. Então quem quiser me segue lá no LinkedIn, Marcelo Park, me manda mensagem, manda um alô que eu faço um esforço de sempre responder também. Bom demais, gente. O Park tem conteúdos bem legais. E mesmo ali de vendas é super aplicável para o nosso dia a dia, ou então tem aprendizado do que a gente pode fazer diferente ali dentro da empresa. E claro, né, para quem ouviu a gente até aqui, não esquece de seguir o Falei PMM no Spotify, compartilha o episódio com a rede, com os amigos e compartilha seu comentário, fala pra gente o que você mais gostou. A gente tá sempre em busca aí de dicas ou então de pessoas que vocês querem escutar por aqui. E se você também não faz parte da comunidade no WhatsApp, o link tá na descrição do episódio. E a gente vai adorar ter você por lá. É isso, gente. Muito obrigada e nos vemos em breve.